Microfone para vocês. O almoço foi bom, tranquilo? Tudo bem? Então tá bom. Então, se tiver com o soninho um pouquinho cansado, levanta, né? Dá aquela caminhada e depois a gente tem ainda o café para tomar, né? Para a gente poder aí dar uma descansada na cabeça. Eu sei que alguns vão viajar hoje, né? Outros amanhã. Mas eu acredito que tem sido produtivo, né? Eu tenho aprendido bastante coisa. E, por favor, lembrem-se também de fazer a avaliação final, tá? Que é muito importante para nós. Não sei se a Valquíria já compartilhou o link do formulário de hoje, mas, por favor, também façam essa avaliação, tá? Agora, eu quero convidar uma pessoa para poder trabalhar com vocês aqui, neste momento, com as oficinas que foram propostas no nosso plano de trabalho. Tá? Então, pode até parecer um pouco... Pode parecer, não. É cansativo, né? Ficar das 8 às 18, em 2 dias, dos seminários. Depois vocês têm feira nos seus territórios. E tem as oficinas que vocês terão, que serão 5 oficinas, né, com base no material que vocês vão receber. Isso tudo está no plano de trabalho. E a minha função, enquanto coordenação pedagógica, é fazer com que esse plano de trabalho se cumpra. Então, eu, mais ativamente no MEGA, né, atendo os instrutores. Cadê o Adam? O Adam sabe muito bem disso, né? Eu fico em contato com eles, como é que está, o que está acontecendo, eu faço o treinamento, eu faço a conferência do Drive, onde os documentos são colocados lá. Nas consultorias, eu vou acompanhando. Cada consultoria, nós temos um relatório que eles preenchem de cada participante, para que, então, eles, efetivamente, enquanto instrutores, possam receber. Então, é tudo muito certinho, o processo é muito delicado, cuidadoso, e principalmente na minha função, porque a minha função está atrelada a pagamento. Então, se eles fazem certinho, está tudo bem. Mas uma das coisas que mais, né, o Adam ouve e que os outros instrutores ouvem também é evidências, né? Então, tem que ter evidência, tem que ter a foto. E no processo nosso aqui, enquanto organização da sociedade civil e no setor da GIS, é muita fotografia. E é algo que eu recomendo também para vocês que participam de editais. Tenham evidências, mas tenham evidências com as datas, o registro do que vocês fizeram, para que isso sirva de subsídio para os editais. Nos relatórios que nós fazemos de prestação de contas, nós precisamos da imagem do folder, da imagem do material que é entregue, do que foi feito, do cartão, do post, do link, da reportagem. Isso tudo as empresas pedem, seja Boticário, seja Renault, seja Rumo, que são as empresas que nós prestamos contas por conta do nosso projeto Aprova, que é o cursinho solidário. Eu não imaginava que fosse assim. Então, existe toda uma especificidade para você participar do edital e na prestação de contas, depois, quando o recurso vem. Eles querem saber o número do fomento, aonde que está esse registro. Está no material? Quando vocês receberem o material do Megasol, nós temos aqui no material o número do fomento. E a gente coloca isso não porque é uma propaganda, está sendo divulgado, não. Nós precisamos comprovar que esse material não foi desviado, que essa verba não foi desviada. Então, existe todo um comprometimento, né? Eu sempre falo da integridade das evidências, né, Adam? Por quê? Às vezes, eu peço para um instrutor tirar foto, no caso do MEGA, visita ao empreendedor. E, às vezes, o colega coloca lá a foto dele num lugar aleatório com o participante com certificado. Só que nós temos auditoria, nós temos um órgão que fiscaliza. E aí? Ele vai ver a foto da pessoa com certificado, mas no nome do relatório está lá, visita ao empreendedor? Não dá. A gente não pode mentir. A gente precisa cumprir com aquilo que está sendo falado, e não tem jeitinho. Eu tinha uma turma em Blumenau, que a instrutora veio e falou assim para mim: ai, Maureen, a nossa turma está com 26 participantes e a outra turma está com 7. Não dá para a gente abrir mão do nosso capital semente e passar o capital semente para eles?
Não pode, não tem jeitinho. É direito, está no plano de trabalho. Cada turma vai receber ali, né? Dentro da pontuação, os 3 melhores vão receber o seu capital semente. Independente se tem 3, se tem 23 ou se tem 80, tem que ser assim. Então, a nossa preocupação maior é também com esse cumprimento, né, da fiscalização, né, do que o plano de trabalho diz. E dentro do plano de trabalho tem esse momento agora de formação para vocês. E quem eu convidei foi uma pessoa, né, muito especial, que trabalha com a parte emocional das finanças. Olha só, Mafalda. Sócio emocional financeiro, você já viu isso? Agora imagine a gente trabalhando também com essa parte empreendedora, com esse conhecimento, né? O que não vai fortalecer vocês? Então, eu agradeço muito ao Isaac Soares, que está aqui, e que vai conduzir esse momento com vocês, e espero que vocês desfrutem. Né? Ele também será o nosso instrutor do Mega, não do Mega Sol, mas do Mega, e também está conosco em outro projeto. Então, está abraçando a nossa causa aqui também. Muito obrigado, Isaac. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado, quase que eu me emociono agora. Eu sou chorão pra caramba, gente. Eu estou muito feliz de receber o convite da Maureen. O ano passado começou a minha trajetória aqui no Gerá. Em junho eu dei algumas palestras de educação financeira para os meninos, né, para os adolescentes que trabalham no projeto de Menor Aprendiz. Foi pela online. E aí, quando foi no final do ano, me chamaram para a gente fazer uma palestra com eles aqui ao vivo. Fazia tempo que eu não trabalhava com adolescente, sabe? Nossa, aquilo foi assim encantador, e do tipo, o que eles me perguntavam, Aí quando foi depois no final, a instrutora chegou para mim e disse que uma das meninas disse assim: professora, eu sempre queria entender o que era taxa Selic, mas ninguém me explicava isso direito de jeito nenhum. Vocês depois escrevem, eu também explico para vocês depois o que significa a taxa Selic, que a gente vê isso no jornal, mas muitas vezes não sabe como é que isso impacta na vida da gente, tá certo? Então, então a Mauri me chamou agora para participar desse projeto. Ela disse: você topa pegar uma oficina e tudo? Eu digo, só dou 2 palavras para você, com certeza, tá certo? Então, preparei um material para vocês. Eu falo pelos cotovelos, tá, gente? Então, mas eu não vou passar 2 horas aqui falando para depois passar mais 1h30. Vamos construir isso em conjunto, tá? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vou me apresentar um pouquinho, tá? Saulo, tem o passador? Ok. Como é que eu faço para passar aqui? Só... Aqui, isso. Ok. Beleza. E ainda para completar, o Saulo foi meu ex-aluno, tá? Quando eu cheguei aqui, encontrei o Saulo, meu ex-aluno, a Larissa, que também trabalha aqui com a parte de filmagem, também minha ex-aluna. Estou muito contente hoje, já é um bom presságio. Então, se apareça esse tema, coletividade, economia solidária, aspectos... isso aqui é para passar... como é que passa? Para cá. Tá bom, então. Beleza. Eu tenho mania de falar sem o microfone, mas tem que falar com o microfone, né? E eu estou sem Sandy Júnior, tá? O Sandy Júnior ajuda bastante aqui. Então, esse sou eu, né? Afinal de contas, deixa eu voltar para cá. Como é que eu volto? Opa, beleza. Então, coletividade, economia solidária, aspectos para reflexão de ideias que transformam uma vida e várias vidas. E vocês são agentes de transformação de vidas, tá certo? Então, eu fiz uma ideia de sensibilização para trabalhar com vocês, essa ideia de como acolher transformações de vidas, mas eu também vou deixar, tipo assim, a gente sempre tem uma carta na manga, e no segundo tempo a gente vai botar mais a mão na massa, tá? Beleza. Então, mas afinal de contas, quem é esse cara que está falando aqui com vocês, né? Passou? Opa.
Aqui. Ah, tá certo. Beleza. A Viva é aprendendo, fazendo e aprendendo, tá certo? Então, quem sou eu? Aí eu digo, vou uma apresentação diferente. Gostou dessa forma de apresentar, Saulo, aí? Ó, então, eu coloquei umas palavras aí para vocês, tá? Então, aqui sou nordestino de Fortaleza, vim para Curitiba fazer mestrado. Meu visto ainda não foi vencido, já estou há mais de 20 anos aqui, tá certo? Sou professor, montei a Incremente, tá? Então, a Incremente aqui é meu negócio de educação e planejamento financeiro. Então, eu já queria colocar um pouquinho da minha experiência com vocês, que quando eu estabeleci a Incremente, eu acho que é interessante vocês que vão trabalhar com pessoas que têm ideias e tudo, e vamos ter um momento da gente montar como é que a gente apresenta uma ideia. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu quero trabalhar com planejamento financeiro. E aí eu montei a Incremente, o nome que eu vou colocar e tudo, e aí eu tinha colocado o subtítulo da Incremente de planejamento, era inteligência e saúde financeira. Né? Então, o que você imagina? Quando imagina como é seu nome? Morgana. Imagina, então, que alguém chega assim, oi, Morgana, eu sou Isaac, eu tenho uma empresa chamada Incremente, a gente trabalha com inteligência e saúde financeira. O que você imagina que eu vou trabalhar com o quê? Com saúde, nessa área de saúde mesmo. Uhum. E você, como é seu nome? Sônia. E você, Sônia, o que você imagina que seria inteligência e saúde financeira? Então, saúde financeira, não ficar doente por causa das contas. Sensacional. Mas muita gente imaginava que eu trabalhava com bolsa de valores, tá certo? Que era analista financeiro, trabalhava com bolsa de valores. E eu digo, cara, eu era consultor financeiro. Eu digo, cara, não está dando certo esse negócio, né? Então, o primeiro elemento é justamente isso, as escolhas, mas está certíssimo, se tem uma dor de cabeça na vida da pessoa, é dinheiro. É a falta, ou se tem excesso, como se gasta, tá? Então, dá problema, tá certo? Casamento, gente, termina por conta de dinheiro. Quando não se tem, ou quando se tem demais, não se sabe como lidar, tá certo? Então, tem esses problemas também. Então, nessa brincadeira, não, essa coisa séria, eu mudei para educação e planejamento financeiro. Eu digo, agora eu chego para você. Morgana, eu sou o Isaac, eu tenho um empreendimento chamado Incremente, eu trabalho com educação e planejamento financeiro. O que é que abre para você? Professor? Educador, Uhum. Então, esse é um dos meus elementos, tá? De trabalhar justamente como a gente pode transformar as pessoas a partir da educação financeira, tá? Então, eu trabalhei isso como elemento na minha vida e estou levando isso como uma missão. Então, passando aqui. Então, eu sou professor, vim para Curitiba fazer meu mestrado, como eu falei para vocês, sou educador financeiro, sou empreendedor, sou geminiano, tá certo? Sou uma pessoa confiável, sou ansioso pra caramba, então isso, para quem é empreendedor, é um inferno na terra, tá? Então, vocês que vão trabalhar com pessoas que vão empreender, é interessante. Eu vou até depois passar para vocês, acho que tem uma coisa bem legal, vou passar uma ferramenta, que são uns testes de personalidade muito bem valiosos, que, por exemplo, um cliente meu, eu trabalhei com isso, do tipo assim, estava ajudando ele, imagina, ele, o irmão e o pai, que eles têm um negócio, inclusive é meu amigo, ele também, que eles têm um negócio de metalúrgica. Mas, do tipo, tomar um conjunto de decisões, um conjunto de situações, é tudo junto, a única conta corrente, para todo mundo. É para ele, para o irmão, para o pai, para a mãe e para a empresa, sabe? Então, e aí, várias coisas, do tipo assim, chegou um momento que a gente teve que trazer a relação dele com o pai para o processo para a gente poder trabalhar com isso. Aí eu disse, peraí, tu quer se conhecer primeiro? Rodei um teste com ele, tipo assim, veja só, um teste simples, né, de personalidade, não é nem um quiz, várias instituições como a Oxford já trabalharam com esse teste, é muito simples, e aí quando ele olhou, eu disse, cara,
muito interessante porque eu consigo me ver. Então, às vezes, pessoal, vocês vão pegar pessoas que têm uma ideia, mas têm um grau de ansiedade, tem algumas questões que é difícil de saber lidar. E, às vezes, quando a pessoa conhece um pouquinho dela, ela dá um passo para trás, ela respira... Ela respira e segue em frente, tá certo? Então, eu sou fã de Game of Thrones, adoro vocês conhecerem um pouquinho de mim. Eu gosto tanto de Game... Hã? Você também gosta de Game of Thrones? Pois é. Amo, 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 amo. E aí, com o mundo hoje de Game of Thrones, eu criei uma casa para mim, tá certo? Eu sou Soares de nascimento, e quando eu cheguei aqui, eu fui acolhido por uma família Grabaschi, tá certo? Então eu digo que hoje eu criei minha casa, a Casa Soares Grabaschi, e o meu lema da minha casa é: nem o frio nos curva, nem o sol e o sal nos consome. Ou seja, um pouco da minha herança de Fortaleza, um pouco da minha história em Curitiba. Mas vamos lá. Falei de mim, então fiquei pensando na montagem do material. O que eu quero transmitir? O que vai ser importante para essas pessoas? Então, eu quero também fazer dessa oficina, até na apresentação, as formas de como a gente pode lidar com isso, né? Então, o primeiro elemento é sempre a gente pensar o seguinte: o que como cliente, né? Tipo assim, eu estou vendendo algo, eu estou oferecendo algo, mas o que é a dor do meu cliente? O que ele busca, tá certo? Encontrar, e o que eu tenho para isso? Então tem um gap muitas vezes, tem um hiato muitas vezes no que eu estou pensando, no que eu imagino que eu posso oferecer e naquilo que a realidade vai encontrar, né? E, gente, eu tenho tem alguns ditados meus que eu adoro, que é o seguinte: enquanto a realidade não acontece, a fantasia toma de conta. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a ideia está na cabeça do empreendedor, daquela pessoa. Eu acho que muita gente que trabalha com artesanato, né? Lida com... Né? Quem é que aqui trabalha com o pessoal de artesanato? Quem quer? Olha só, mais da metade do público, tá certo? Então, beleza. Então, vocês estão trabalhando com pessoas que, pela própria personalidade, pelo próprio jeito de ser, já tem um conjunto de sensibilidade muito, muito aflorado para essas pessoas. E eles têm uma arte, têm um saber fazer. Agora, o que eu sei fazer, será que o outro quer comprar? Será que o outro quer? E aí tem algumas questões. Não, mas é minha arte, né? Eu tenho que vender a minha arte. Eu sim, mas o outro... Aí a gente entra no sistema de troca, que é onde vou levar justamente a um dos nossos elementos, né? Ela está balançando a cabeça assim. Eu adoro o público quando balança a cabeça. Como é seu nome? É Bruna. Conta para mim, Bruna, o que você está imaginando na tua cabeça quando eu estou colocando aí para você essas coisas? Eu tô captando ideias. Beleza. Ó, gente, eu não vou ficar 2 horas falando sozinho, não, tá? Vocês vão ter que participar e, pelo que eu sei, o grupo aqui é bem gosta de fazer pergunta. Me coloquem na berlinda, tá certo? Vou tentar sair delas, tá? Mas algumas vezes não vai ser possível, mas vamos tentar. Então, eu pensei, o que eu quero transmitir? Então, pensem nisso, que muitas vezes o teu empreendedor, ele tem uma coisa, imagina, vamos imaginar que ele trabalha com artesanato e ele trabalha fazer patchwork, tá? Aquelas, né, colchas de retalho e tudo, né? Coxa de retalho, não sei se a gente chama de coxa de retalho, chama de retalho mesmo, né? Retalho, né? Então, o que acontece? Vamos pensar que numa região como a nossa, no meu caso de Curitiba, Paraná, nós temos temos temperaturas diferentes, estações bem definidas, tá certo? No Ceará a gente só tem 3 estações, né? Quente, mormaço e calor, tá? Então, ou seja, é só isso daí, não tem problema de jeito nenhum. É quente, mormaço e calor, é só o que a gente tem. De vez em quando começou a quadra chuvosa agora, tá certo? Começou a nossa quadra chuvosa e agora vai ser dia 19 de março, dia de São José, né, nosso padroeiro do Ceará. Visite o Ceará, tá, gente? Todo cearense fora do Ceará tem o dever de convencer 3 pessoas por ano para visitar o Ceará e aumentar o PIB, tá bom? Beleza. Então, voltando ao que eu quero dizer para vocês. Então, imagina que aquela pessoa do tipo assim, olha,
Imagina que ela sabe fazer como é, colchas, né, de patchwork. Mas imagina o seguinte, olha, no verão, você poderia pensar na ideia de trabalhar algumas camisetinhas, trabalhar, sei lá, canga. Já pensou canga de patchwork? Já pensou que interessante, né? Então, aí tem a grande questão, como você consegue trabalhar com essa pessoa a possibilidade dessa, porque ela diz, não, mas eu sei fazer isso. Mas a gente tem que pegar as habilidades das pessoas para que elas possam perceber que, tipo assim, é a sua arte, é o seu trabalho, mas o outro tem que se interessar por isso. A gente, infelizmente, eu sou uma pessoa que, vou depois colocar alguns pontos, eu sou uma pessoa que, tipo assim, sou um crítico do nosso modelo neoliberal que nós vivemos. Eu sempre falo isso para os meus alunos de educação financeira, sou um crítico do modelo neoliberal, mas eu não posso esquecer que eu vivo nele. Então, eu tenho que saber fazer esse jogo para poder conduzir a vida, tá? Então, é nesse sentido. Então, tudo isso para falar para vocês que a ideia é sensibilizar da importância da construção coletiva num processo empreendedor. Então, é isso que nós vamos trabalhar com vocês. E aí, eu vou colocar um pouco da minha experiência como empreendedor, que aconteceu, eu sou professor universitário já há um bom tempo, fui professor de uma universidade aqui, e era uma universidade, um centro universitário familiar, né? E a gente, assim, enquanto a matriarca estiver viva, tá certo? As coisas vão acontecendo. Alguém, você já viu isso acontecer em algum canto, né? Enquanto a matriarca estiver viva, as coisas vão acontecendo. E aí houve um efeito borboleta, tá certo? O efeito borboleta que aconteceu, que foi uma situação da filha de um dos donos, simplesmente aconteceu que essa situação desenrolou, que acelerou a venda da instituição. Tá? Acelerou isso. E eu já não estava querendo ficar mais lá. Aquele, tipo assim, só que tipo, eu tinha um excelente salário, sabe? Então, tipo assim, não dá para trocar um excelente salário por alguma coisa, né? Então, do tipo, eu digo, não, vamos ficar por aqui, aquela coisa toda. E a empresa foi vendida e tudo, aquele negócio todo, tarará, veio a pandemia e tudo. E depois de um determinado tempo, eu poderia, eu digo assim, cara, é agora ou nunca. E aí o que aconteceu, que eu resolvi então, do tipo, não pedir as contas, evidentemente não vou pedir as contas, imagina, mas me pediram para fazer alguma coisa e eu poderia dizer sim ou não. E eu sabia que se eu dissesse não, eu estaria na próxima linha de corte no semestre seguinte. Ou seja, a probabilidade era muito alta, né? Mas eu disse, é agora, tá certo? Aí eu liguei para meu pai, conversei com ele, aí disse, meu filho, quando eu estava na sua idade, eu também era funcionário público da Coels, como fosse a Copel daqui, e eu não aguentava mais. Então eu sei o que você está sentindo, né? Nossa, meu pai agora. E aí eu disse, nossa, então pronto. E aí passei, pagaram meu direito trabalhista, aquela coisa toda, FGTS, tudo. Tirei um período sabático para mim. E agora o que eu vou fazer? 1001 ideias. Gente, vocês vão pegar pessoas que chegam com 1001 ideias. Vocês pegam isso, né? Não chega gente com 1001 ideias. E aí a grande questão, essas pessoas, o que elas querem de vocês? O que elas querem de vocês? A solução. Só que a solução está nela. O que você pode fazer? Teu nome? Fabiano, eu posso fazer algumas perguntas para tentar ajudar ela a esclarecer, trazer de dentro dela mesmo a solução que está dentro dela. O que mais? Você também está com o olho brilhando assim. O que você imagina aqui? Fala um pouquinho. Eu falei tanto. Formata para mim de novo a pergunta. Qual é mesmo? Chega as pessoas para você e ela chega com um turbilhão. Gente, já pegaram pessoas que simplesmente saíram do emprego, pegaram o fundo de garantia, aquela balança na cabeça,
Pegou gente, o PDV. O PDV, sabe, é uma situação complicada. Inclusive, eu vou preparar um material depois sobre transição de carreira. Equipe, aqui, Maureen. Depois você vai me exigir isso. Eu vou preparar um material sobre educação financeira para transição de carreira, para passar para o pessoal depois, tá certo? Eu acho que isso é muito interessante, porque chega justamente isso. As pessoas chegam, recebi o dinheiro, tá certo? E aí querem que vocês façam o quê? Vamos lá. Adam, eu ia perguntar para ela primeiro qual que é a sua habilidade hoje? O que você faz hoje que te motiva e que faz você, nos dias ruins, continuar fazendo? Então, falou, é isso aqui que você tem que fazer. Desiste das todas as outras ideias e foca nisso aqui. Que é aquilo que nos dias que você não tiver motivação, você vai fazer do mesmo jeito. Então, é isso. Eu acho sensacional e vou completar o que você está colocando. Oi, Larissa. Né? Vou completar o que você está colocando. Do tipo, azeitar as ideias, né? Porque muitas vezes o que a pessoa também ela gosta de fazer, aí do tipo, mas como é que você vai transformar isso em produto? Né? Esse é a complementação que eu quero dar para você. O que você fazer? Você fazer bem, mas o que você pode vender isso como produto? E, gente, eu sempre falava para meus alunos, eu acho que o Saulo deve ter ouvido isso falar algumas vezes. Tipo, nesse país tá cheio. Quais são os dois? Hoje, quais são, vocês acham, os dois negócios que as pessoas mais imaginam que deveriam ter nesse país? Pessoal, o que vocês imaginam? Os dois negócios que as pessoas. Eu vou aposentar, vou pegar uma dele e vou abrir um determinado negócio. O que vocês imaginam que seria? O negócio que o pessoal pensa trabalhar com comida. Não, essa ideia é boa, parar de comer. Mas, gente, nós temos duas opções. Ou você vai proporcionar produtos ou prestação de serviço. Então, os produtos, primeiramente, você tem que conhecer o local, o espaço, que tipo de produto, se vai ter adesão ou não. E, assim, tem que ter um plano de trabalho. Sim, plano de trabalho. E seu nome? Maristani, ok. Mas é interessante que as pessoas... Era muito comum, não sei se ainda tem hoje, mas até uns 10 anos atrás, antes da pandemia, a pessoa chegava assim. Eu via isso muito na faculdade. Eu queria ter uma pousada. Já ouviram isso? A pousada. Gente, de Belém até a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, que tem de pousada quebrada nesse país, não está no gibi, tá certo? Eu quero ter um bar. Sabe? Porque a comida, pelo menos, já está mais certa. Tipo assim, comida é alguma coisa que realmente, né, não tem como a pessoa do tipo, ela tem que fazer alguma coisa boa e tudo mais, mas a pessoa precisa comer. Só que você tem que saber justamente, tem alguns elementos para a gente lidar com isso, como depois vamos falar. Mas gente, a pessoa não imagina que na pousada, se ela tiver um cliente, ela vai ter que ter um café da manhã, vai ter que ter queijo, vai ter que ter presente, vai ter que ter bolo, vai ter que ter leite, tá certo? E ela não fez esse cálculo. Ela não imaginou que simplesmente que se a diarista não vem, ela vai ter que limpar os quartos e tudo mais. Outra coisa que é muito interessante quando você pensa em pousada, que as pessoas não pensam. Olha a questão. Tem algo que é sensacional. Aqui em Curitiba, acontece dos hotéis envelhecerem mais rápido por conta da umidade. Tá? E no Nordeste, envelhece muito mais rápido, de certa forma, porque você tem uma frequência muito grande. Então, o que acontece? Roupa de cama e toalha acaba rapidamente. Então, a pessoa pensou na pousada e ela não fez um cálculo de quanto é que ela tinha que renovar a roupa de cama e a toalha, tá? Então, aí o bar. A pessoa, quero abrir o bar, tipo assim, tudo mais. Primeiro que a pessoa gosta de bebida. A pessoa gosta de farra, e ela tem aquele problema. Ela quer ter o bar que ela gostaria de frequentar. Tá? E ela não é cliente. Aí é que tá. Ser cliente é imaginar que tipo de relação eu acho que eu posso oferecer para o meu cliente. Mas eu tenho que olhar isso e tenho que olhar
quais as relações comerciais que eu posso ter, quais os custos, quais as dificuldades, operação. Então, se algo que é interessante falar para vocês é operação. E pensem nisso, quando vocês imaginaram, alguém chega para vocês e diz assim, como é que essa pessoa vai operacionalizar? Se vocês fizerem as perguntas certas para a cabeça de vocês vão conseguir fazer as perguntas certas para a cabeça do outro, tá certo? Como é que vai operacionalizar isso daí? Do tipo, imagina, a pessoa não consegue imaginar que ela vai fechar o bar 4 horas da manhã e 7 horas da manhã ela tem que estar com o bar aberto para chegar, para poder atender os fornecedores. É muito louco isso. Você já viu alguma situação dessa, não já? De bar? Comenta um pouquinho com a gente. Não, de bar não, eu tinha um restaurante. 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 Qual é o problema que as pessoas não conseguem ver? Assim, Então, o restaurante ele era num shopping. E era a primeira a entrar, a última a sair, né? Sim. Sempre. Então, você não tem vida. Domingo a domingo. E as pessoas de fora não veem isso, né? Você... Ok. Evento também é outro ramo que a pessoa não entende. A primeira que chega é a última que sai. Então, eu trabalhei 28 anos com eventos. As pessoas chegavam pra gente e falavam assim, nossa, que legal, você só trabalha fim de semana, que bacana. Né? Achavam que o evento era só clicar o dedo e estava pronto, né? Não faziam ideia do quanto a gente corria durante a semana para que o evento ficasse pronto no final de semana. Né? E daí outro ponto também era achar alguém para trabalhar. Porque aí você falava assim, olha, eu preciso de um freela. Né? Sábado vou montar uma festa, freela. Ah, eu vou. 7 horas lá em casa. Ai, mas 7 horas eu não vou conseguir acordar, eu vou na balada. E é por aí. Ó, gente, o meu papel aqui é de facilitador. Então, esses elementos, eu acho que é interessantíssimo, porque é um momento que vocês têm de trocar essas informações, que cada um vai dando um mosaico para esse processo. Meu processo é só botar o partilhamento, tá? Mas vocês fazem as partilhas. Rapidinho. Eu faço parte de uma coordenação de uma feira, que a gente faz uma vez por mês aqui em Curitiba. As pessoas falam para a gente assim, nossa, é tão fácil você chegar na feira, montar a sua mesa e vender. Mas não vê o trabalho que a gente tem 30 dias para as pessoas poderem chegar lá e montar a sua mesa e vender o seu produto. E, às vezes, acontece de não vender. Então, a gente tem que fazer reuniões, conversas, né, com o grupo, com as pessoas que vai fazer a feira e passar para eles essa informação de que nem sempre existe a venda, mas que eles têm que estar ali, eles têm que se mostrar, eles têm que estar presentes, né, e insistir muito. Então, o processo é 30 dias. Termina essa, é 30 dias para montar outra, para organizar e tudo. Então, é um processo, é cansativo. Eu particularmente, vai ter feira essa semana. Eu só vou descansar depois dela. Porque até ela, na organização, a gente está ali, ó, no dia a dia, correndo. Seu nome? Tânia. Deixa eu até colocar uma coisa para você, né? Tem uma metáfora que eu acho muito legal, e você casa bem isso, que é a metáfora do iceberg. Então, tem aquelas partes que o cliente ele vê do lado de fora, tá? Aquele pedaço de gelo que está acima do nível do mar. Mas tem a maior parte que está debaixo do nível do mar. Então, o cliente, muitas vezes, ele não consegue ver isso e, às vezes, ele não dá valor a esse tipo de situação. Então, essa construção de valor é um ponto que é bem interessante. Trabalhar a marca, trabalhar, digamos assim, essa relação mais afetiva possível para que o outro possa dar valor àquilo que ele está comprando. O outro não vai dar valor ao teu trabalho. Parece difícil o que eu vou dizer para vocês, mas isto é fundamental quando a gente passa para as pessoas, né? Olha, você precisa perceber que o outro nesse mundo capitalista que a gente está vivendo, porque, gente, as regras estão aí, tá? Então, as pessoas a gente briga por dinheiro, a gente briga por um preço mais baixo e tudo mais, a gente vai comprar algo de maior valor
quando a gente confia em alguma coisa. Então é aquela situação que você chega o seguinte, vamos pegar um café. Tá? De cafeteria é algo que do tipo, você precisa ter um mix de serviço e de produtos de maior valor agregado, porque o café em si só, ele não vai dar lucro. Tá? Ele não vai dar lucro de jeito nenhum. Quem está esperando ter de certa forma, que o DRE, né, de demonstração de resultado, possa vir com o cafezinho, ele não vem. Tá? Então, não. Nesse ponto aí do tipo, eu vou comprar pelo preço que você está vendendo, tá entendendo? Mas é a mesma lógica da loja do posto de gasolina. Gasolina não dá lucro, o que dá lucro é justamente a loja de conveniência, tá? Então, de cima disso. Então, o que acontece? Quando você chega e a maior parte das pessoas vão para a cafeteria. Vamos para a cafeteria, é uma coisa diferente. Os americanos têm o hábito de fazer reuniões em cafeterias, tá? Pegar o computador, ligar o computador, tarará, trabalhar em cafeteria. E nós brasileiros temos o hábito de nos reunir em cafeteria. É um ponto interessante. A gente já leva vantagem. Porque a pessoa trabalhando, ela vai tomar muita... Imagina, gente é empreendedor. Empreendedor tem pouca grana. Precisa de um espaço para trabalhar. Ele vai lá, toma 2 cafezinhos. Acabou, tá certo? Mas se você tem um bom serviço, você vai sair com 3... Gente, se você tem mais gente frequentando um negócio, tá certo? A probabilidade de aumentar o ticket... Há uma probabilidade de aumentar o ticket médio. Tá? Então vamos pegar. Eu vou sozinho, o Ada vai sozinho na cafeteria. Aí ele vai, senta, toma um café, e vai embora. Vai o Ada e o Fabiano, eles vão começar a conversar. O Gerá, tarará, os nossos clientes, o pessoal tá querendo isso, tarará. Aí você chega e tudo mais, assim, aceitam doce, a probabilidade de aumentar o ticket médio aumenta, tá? Então, nesse sentido. Então, mas onde é que eu quero chegar? O teu cliente, ele não vai querer saber do trabalho que você teve, tá? Então, se você chegar e dizer, olha, você está tomando um cafezinho, é caro. Tá, às vezes a gente tem que ser cara de pau com as pessoas mesmo. Olha, você está tomando café, está pagando R$8 no café, tem uma pessoa que te atendeu, tem uma pessoa que te fez um café expresso que você não sabe fazer na sua casa, tá entendendo? Você está num espaço confortável, com ar-condicionado e tudo, e você ainda acha caro. Ainda tenho que tirar nota fiscal de tudo isso, ainda tenho que pagar direito trabalhista, e a pessoa não entende. Gente, você vai falar isso, a pessoa vai se sentir desaforada, mas ela não vai entender. Então, esse tipo de discurso é um discurso que vale a pena para a gente, mas não vale para o cliente. Entendeu? Não vale. Então, a gente precisa... Como é que eu faço isso? O que eu posso fazer para essa pessoa voltar? Quando a pessoa voltar de novo, seja bem-vindo, tarará, seu nome, imagina. O Jefferson chegou sozinho, tomou um café. Primeiro dia ele chegou, tomou um café, tá? Olha só a situação. Minha cara, oi, Jefferson, tudo bem? Beleza? Tomou um café. No outro dia o Jefferson chegou, tomou um café. Beleza. Terceiro dia, eu tenho a seguinte opção. Eu posso fechar a cara e tudo mais, né? E atender, oi, Jefferson, tudo bem? De novo um café, né? Tudo mais. Mas aí, do tipo, eu tenho a possibilidade de chegar, tudo bem? O que você acha de o Jefferson está tomando café? Tem um doce que combina muito bem com esse café, tá certo? É isto. Não. Essa ideia de vender experiência é algo que eu digo que a gente tem que vender. A experiência, porque eu sou tipo assim, eu agora percebi algum ponto que me deixa um pouco, me incomoda um pouco, porque eu fui professor de comportamento do consumidor muito tempo, professor de marketing, e graças a Deus hoje eu trabalho com educação financeira. Eu passei 20 anos da minha vida ensinando as empresas como trabalhar e como vender dinheiro, né? Agora eu estou ensinando as pessoas como economizar dinheiro, tá? Então, beleza. Mas tem algumas coisas que a gente ouve dos coaches da vida, aquela coisa, experiência. Eu concordo que você tem que encontrar alguma coisa que gere valor para aquela pessoa, tá?
o valor percebido. Você tem que criar alguma coisa, exatamente, que gere valor para aquela pessoa. Porque senão a gente acaba, eu concordo com o que você está querendo dizer, mas senão a gente vira naquela vala comum, que tudo vira, sabe, a vala comum da experiência, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Quando eu digo em vender só a experiência, não quer dizer a experiência de você estar numa cafeteria, você sentar, você tomar um café. Eu digo a experiência que eu posso chegar em você e falar assim, olha, eu tenho esse café aqui que você tomou ontem, você não quer experimentar este outro café aqui, ó, que é de uma torra, é um café arábico feito lá no Ceará. Então, assim, eu tenho essa possibilidade. Então, é esse estilo de experiência que eu digo. Não é a experiência de, um ambiente climatizado, um ambiente que tem uma árvore, um ambiente que... Não é a experiência da vivência, é a experiência de vender um produto que cause uma experiência e que, ao mesmo tempo, desperte em você o interesse de você falar, porra, eu não tomei esse café ontem, eu acho que eu vou experimentar esse café hoje. E aí você vai vender um cafezinho de R$5, você vai vender o café com uma torra média arábico a R$75, o cara vai falar, nossa, que café bom. Assim, quando eu fiz o curso de microempreendedorismo em Cascavel pelo Mega, através da Gerar, e todos que estavam ali, quando você proporciona algo, então, o início do curso, digamos, o cara com espetinho. Aí, o que o professor que deu o curso, ele falou assim, vocês pensem no produto que vocês vão proporcionar para o teu cliente e, no final do curso, como isso vai mudar. E aí, ele foi dando ideias através da formação. Então, entra essa questão da ideia dos combos, onde o nosso cliente ele sempre quer levar vantagem. Então, por exemplo, tem o espetinho. Mas tem o espetinho com a mandioquinha, com a batatinha. Então, assim, vai dando essas questões para o cliente e, de repente, um combo família. Então, tudo isso vai ampliar o seu negócio, que seria o plano de negócios. Da manhã? Opa! Farofa da manhã. Você é da onde? Você é de Salvador? Que maravilha! Cara, tudo mais. Adoro. Tinha um sorvete de Salvador que eu adorava. Da Perini, da sorveteria Perini. Gente, tinha um sorvete que eles vendiam lá, que era sorvete feito de... Era de ameixa de caju. O que era ameixa de caju? Era o sorvete que, tipo assim, era porque a gente chama o doce compota, o doce justamente da fruta fica, né, não fica mais né, formatinho de fruta. Então eles vão fazer o doce do caju, eles fazem o sorvete de caju, eles fazem o sorvete do doce de caju, da compota de caju. Aquilo era nem Häagen-Dazs vencia aquilo, só que a Perini quebrou, tá? Então, ou seja, mas sobrou a Ribeira, que é maravilhosa. For a Salvador, vão na Ribeira, tá? Mas, gente, eu quero... Obrigado, tá? Eu tô adorando aqui. Então é o seguinte, eu quero que vocês pensem que empreender ele é um caminho desconhecido e a pessoa tem uma vontade, tá certo? E ela não sabe. Então, aquilo que o Ada e que o Fabiano colocaram, né? O papel de vocês, esse papel mais processual, de vocês imaginarem quais as perguntas que nós vamos fazer para as pessoas. E aí eu vou devolver a resposta da Maristane, né? Do tipo, é sensacional a gente também ter uma corresponsabilidade de motivar as pessoas, incentivar as pessoas, mas lembrem-se, risco calculado, tá? Então, acho que esse é um ponto interessante, como a gente consegue imaginar o seguinte do risco calculado. Beleza, quanto vai me sair os combos? Sabe? Então, as pessoas vêm com a ideia, a gente não mata a ideia das pessoas. Isso é um processo de comunicação, né? Aquela coisa, você chegar para a pessoa, imagina a pessoa chegou para ti, olha, eu estava pensando, vou pegar a ideia da Maristane, tá? Estava pensando no meu restaurante, do meu churrasquinho lá, de eu fazer uns combos. Beleza, legal. Que combo você está pensando em fazer? Tá certo? Aí, são as perguntas, a pessoa diz, pensei num combo de mandioquinha, nossa, é legal, mas mais, nunca usem mais, tá? Nunca usem a palavra mais, tá? Porque você fala mais, a pessoa praticamente esquece o que vem antes, aí você coloca sempre a contração i. E me diz uma coisa, e tu viu o preço da mandioquinha? De tantos quilos de mandioquinha? Então você incentiva a pessoa, mas trabalha para ela poder fazer as reflexões.
Tá certo? Porque senão corre-se muito risco da gente fazer duas coisas. Primeiro, empolgar demais as pessoas. E quando as pessoas empolgam, gente, agora eu trabalho questão comportamental, tá certo? Racionalidade é uma coisa que a gente tem, mas a gente tem mais do tipo assim, às vezes ela não funciona tão bem, tá certo? Então a gente tem essas partes aqui do nosso córtex pré-frontal, que são a parte mais racional, mas um pouco mais abaixo do nosso sistema límbico, que é o sistema emocional. E quando ele é acessado, tá entendendo? Às vezes a racionalidade cai um pouco sai um pouco digamos, de cena. Gostei dessa, obrigado, tá, Fabiano? Sai um pouco de cena. Então, a ideia é que a gente motive a pessoa, mas para que ela não perca, né, o caráter dessa racionalidade. Tá? Tipo, então, as nossas perguntas... E aí, como é que a gente pode trabalhar com isso? Com as perguntas que são justamente mais técnicas possível. Eu acho que é isso que a gente vai trabalhar no segundo tempo, tá? Eu estava pensando em duas possibilidades aqui, mas vamos trabalhar com umas perguntas de racionalidade para a gente poder fazer esse processo. O que é que você acharam dessa ideia? Boa? Muito boa? Então vamos lá. Então é o seguinte, gente, quando eu comecei também para esse processo de empreendimento, né, e tudo, digo, incremente, eu quero trabalhar com isso, educação financeira, tá. Se Deus quiser, agora eu vou colocar o produto no digital, tá certo? Digital é um caminho, tá? E aí é uma coisa que vocês podem pensar também em exigir ferramentas do digital, mas deixa só, não é que não funciona, a gente tem que saber como a pessoa vai lidar com o digital. Mas, por exemplo, é preciso do digital, sabe? Para que a gente possa, pelo menos, propagar as nossas ideias. Fabiano? Eu achei muito bacana a maneira como você está trazendo esse conteúdo. E desde ontem eu tenho ouvido alguns palestrantes e todos os debates que estão sendo feitos aqui. E uma das coisas que você acabou de falar, né, do digital. E muitas das pessoas aqui, eles são artesãos, né, ou fazem artesanato, mas ainda estão com a mentalidade que é da economia mais antiga, de fazer a feira de rua e apresentar. Não que isso não seja muito bom, é muito bom, porque nós temos casos aí de pessoas que se tornaram muito bem-sucedidas financeiramente no nosso próprio país e foi feirante de rua, né? Então, ou seja, nós temos exemplos de sucesso e isso funciona, mas muitas vezes a gente acaba batendo sempre na mesma tecla, fazendo da mesma maneira e não faz igual foi comentado aqui, né, sobre a experiência, o que eu tenho para mostrar, porque, por exemplo, eu vou lá e faço a feira e volto da feira e não vendi nada. E eu não faço uma análise disso. Por que eu não vendi? Porque talvez a pessoa que está na barraca ao lado vendeu e eu não vendi. O que está falhando? A pessoa está errada de não comprar? Não, está errado eu de apresentar o produto. E até mesmo isso do digital. Quando nós vemos ali um pouquinho a respeito da economia solidária, eu fiquei pensando muito ontem a respeito disso. Porque muitas vezes as pessoas hoje elas estão indo para o digital. Né, estão comprando digitalmente. Foi falado até aqui que até o índio está comprando a panela de barro na Shopee. Mas então, se ele está lá comprando na Shopee e o meu vizinho aqui do lado poderia comprar meu produto, por que eu não apresento digitalmente esse produto? Porque se eu não apresentar, ele nunca vai saber o que eu tenho para vender. E eu fico lá com o meu produtinho guardadinho e não ofereço e não faço com que a economia local se fortaleça. Então, eu acho que isso é uma das coisas bem interessantes, que está trazendo um viés de pensamento diferenciado, porque nós não conseguimos ir contra as massas, ou seja, contra o capitalismo, como foi falado. Nós temos que navegar entre ele e fortalecer a nossa economia. Obrigado pela tua colocação, porque como eu estava falando, né? Qual é o nome dela? Que está com a camisa da Nike? Mafalda. Quando a Mafalda eu falei do digital, ela fez assim. E o que vocês comentaram de manhã? Na questão do digital, né? De como... O e-dinheiro, né, do Banco Palmas, né, exatamente. Nossa, aqui sensacional aquilo, sabe, incrível. Inclusive eu até trouxe também para apresentar um pouquinho essa situação. Mas o que eu quero dizer é que o espaço digital ele existe, ele é
mais barato do que o espaço físico, mas eu preciso adequar a realidade do digital à realidade que eu quero. Muitas vezes, do tipo, eu posso funcionar com o digital apenas no processo de comunicação. Tipo assim, como uma feira, né? Do tipo assim, poderá chegar um momento em que você pode fazer vendas. Imagina, a pessoa está na feira e ela pode também estar vendendo e fazer entrega. Né? Online, entendeu? Gente, se vocês chegarem naquele shopping bem caro aqui de Curitiba, como é que é aquele lá do Batel? Meu nome é o Pátio Batel, né? Vocês chegaram no Pátio Batel, inclusive em outro shopping, mas no Pátio Batel foi o primeiro que aconteceu. Você vai encontrar alguns vendedores que estão na porta, tá certo? E tudo mais, com o celular. Você pode passar assim, nossa, a pessoa tá no WhatsApp, tá entendendo? Na hora do trabalho. Na verdade, ela tá vendendo. Tá vendendo. Porque muitos clientes do Pátio Batel não vão ao Pátio Batel, tá certo? Não vão. Ou seja, chegou coleção nova, a pessoa recebe a coleção e ela escolhe algumas peças. Às vezes ele tá marcando como levar algumas peças na casa da pessoa e tudo. Então, é entender de que forma a gente pode trabalhar com digital. Né? Às vezes a feira tem uma escala de aprendizagem. Então, uma coisa que é legal, a curva de aprendizagem. Se eu falar para vocês, entre no digital. Não, calma. Tem uma curva de aprendizagem em cima disso daí, tá? Então, eu ainda tateio no digital. Do tipo, tá lá meu Instagram, eu tenho 2 Instagram, estou funcionando com 2 Instagram, mas ainda do tipo assim, eu tenho que saber, a pergunta é como eu vou fazer para monetizar. Tá? Então, a questão, o que eu quero com o digital? Eu quero apresentar o produto? Eu quero ampliar um canal de venda? Eu quero monetizar algum produto específico? Então, é interessante esse processo no tipo de produto que a gente quer. E eu concordo, tipo assim, eu tenho amigos que são artistas, né? Trabalham com a parte mais teatral e tudo. E a gente tem sempre. Eu já conversei com 2 deles. Preciso montar um produto de educação financeira para a área cultural, tá certo? Para artistas, artesãos também. E aí tem sempre problema que das 3 pessoas que eu conversei, que são artistas, quando eu falo produto da área cultural, dizem, nossa, eu preciso encontrar a forma de melhorar a minha. Como é que é, meu Deus do céu? Os roteiros para justamente conseguir patrocínio. Então, toda a vida que eu falo de educação financeira, a primeira pessoa que eles pensam é na questão de como conseguir patrocínio. Eu digo, não, isso vai ter que entrar no esquema também nesse processo. Mas para você ver, às vezes estão falando de alguma coisa e a pessoa está pensando em outra, tá? Quem está errado? Não sei, tipo assim, resta saber se sou eu que estou errado, que não estou conseguindo entender ele, tenho que procurar um público que quer meu produto, ou se eu tenho que adequar ele para poder dizer assim, olha, eu tenho que mostrar para ele que isso é importante, tá? Então, seguindo aqui, gente, é um caminho desconhecido, é tortuoso, tá certo? Porque, do tipo, imagina o cara que chegou em casa, 20 anos de empresa, chegou para a esposa e disse, entrei no PDV. Tá? Entrei no PDV. E agora, né? Vamos abrir um negócio. Lógico, a pessoa acredita que aquilo é lindo e maravilhoso. E ela vai em frente, tá? Então, de certa forma, vocês têm que ser, muitas vezes, digamos assim, o advogado do diabo carinhoso. O advogado do diabo carinhoso. O que significa? O advogado do diabo é que ele vai dizer assim, isso e aquilo, mas você vai ter que ser carinhoso, do tipo assim, mas como é seu nome? Mas Paulo, você está pensando em abrir que negócio? Eu estou pensando em abrir um bar. Poxa, que legal, mas não, né? E o que você está pensando que vai oferecer nesse bar? Tarará, tarará, tarará. E tu já pensou, digamos assim, nossa, você gosta de acordar cedo, né? Diz assim, não, porque. Digo, não, tipo assim, mas fornecedor, quem que vai estar recebendo o fornecedor? Então você vai encontrando um caminho gentil, porque senão, gente, olha, eu venho da área acadêmica. Esta menina aqui foi minha aluna, tá? E eu participei da banca dela, tá? Participei da banca dela. E hoje ela falou que ainda tem gravado a mensagem que eu coloquei na banca dela. E vocês já passaram por faculdades, tudo. E faculdade, ela não é um ambiente gentil,
tá? Não é um ambiente gentil de jeito nenhum. É um ambiente soberbo. Então, as pessoas muitas vezes chegam... Já passou por isso, né? É um ambiente soberbo. Tipo assim, do teu orientador, muitas vezes, do teu assim, mas isso está errado. Isso não é assim. Isso não é dessa forma, tá? Então, eu venho do ambiente onde existe uma soberba, o professor acha que sabe mais e tudo, e não acarinha isso daí. Então, às vezes, cuidado, pode ser que a gente passou por isso... A gente pode estar passando nas nossas relações afetivas, nas nossas relações profissionais, soberbas. E a gente, digamos, não quero falar agressividade, mas um pouco de distanciamento, assim, um pouco mais acima, mais abaixo. E falta acolhimento, tá? Então, esse acolhimento é aquela coisa que eu digo, é o ponto de equilíbrio aonde eu acolho, onde eu motivo, mas eu também abro os olhos, né? Então, é acolher... Oh, legal isso, né? Gostei disso. Acolher... Tá gravado isso? Beleza. Gente, eu acho isso que é justamente o papel de vocês é fazer esses 3 elementos, né? É de acolher as pessoas, tá certo? É justamente de passar o caminho certo para as pessoas e de abrir os olhos, tá certo? Oh, maravilha, isso é maravilhoso, né? Gente, empreender é um caminho solitário, tá certo? Às vezes as pessoas chegam para vocês, mas tipo assim, um artesão muitas vezes está trabalhando sozinho. Uma costureira trabalha sozinho. Um empreendedor digital é ele e o computador. Gente, eu trabalhava com 5.000 pessoas numa faculdade. Depois de pandemia, eu me vi sozinho na frente do computador. Tá certo? E eu moro sozinho. E a academia passou a ser o segundo espaço. Eu estou gordinho um pouquinho porque também faltou isso, tá? Mas é um espaço solitário. Então, o que acontece? Quando as pessoas chegam para vocês, é também no sentido de se sentirem acolhidas, tá? É a Ernie. Tá bom? Tá gostando? De quê? Porque eu não paro de jeito nenhum. E é porque eu já tenho 57, tá? De quê? De tanta ideia? Ah, tá bom então, vou ficar por aqui, tá? Beleza então, né? Mas é gratificante, tá certo? E essa coisa de você trazer a vida nas próprias mãos. A pessoa optou por essa ideia de ser empreendedor. Nesse sentido, Isso, né? Então, como é que acontece esse processo, tá? Primeiro, a pessoa tem uma vontade, tem um sonho, tá? Então, né, chega à vontade, aquele sonho, tá? Nossa, eu queria tanto ter uma pousada, tá entendendo? Assim, ter uma pousada e tudo, aquela coisa. A primeira coisa que eu penei, eu demorei muito tempo para colocar as coisas no papel. Tá certo? Então, para quê? Para que eu possa... E olha que eu sou professor de marketing, né, gente? Casa de ferreira, espeto de pau, tá? Então, quando a gente se mete na vida dos outros, é maravilhoso. Mas quando a gente vai cuidar da nossa vida, eita, diacho, tem umas coisinhas... Por quê? Então, às vezes, eu tô passando isso, imagina, eu recebendo apoio dos outros, isso é fundamental. Se eu tivesse encontrado alguns mentores antes, se eu tivesse sido meu mentor antes... eu tivesse assim, Isaac, você tem que fazer isso. Tem razão, você vai ter que fazer isso, tá? Senão vai ficar mais tonto ainda. Tá bom? Então, dessa concepção é a ideia de transformar num plano de negócio. Por quê? Porque ainda uma concepção é tirar a ideia da cabeça. Então, se vocês vão pôr partes, isso ajuda bastante, tá? Depois eu vou passar para a Maureen para ela passar também esse slide para vocês, tá? Beleza? Então, e aí você monta justamente o teu plano de negócio. Gente, isso não é simples. Gente, são 4 etapas, mas são 4 gaps. Cara, sair daqui para cá, às vezes as pessoas chegam com vocês aqui. Tá? Uma dica que eu dou para vocês é vocês terem um roteiro, se for o caso, a gente pode até pensar num roteiro também para vocês. Maureen, posso depois pensar num roteiro, tá? Para passar para eles também, tá beleza? Ok? Em cima disso. Está anotando meus pedidos, né? Então, o que acontece? Porque
é vocês colocarem, tipo assim, um plano de perguntas e para a pessoa, olha, da próxima vez que vamos conversar, traz isso. Sabe? Porque a pessoa tira da ideia, ela vai colocar isso em formato, tá entendendo? Gente, é pedagógico. A nossa cabeça, ela do tipo assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Coloca no papel que isso funciona bastante. Falada. Na verdade, é o que a gente chama de um método 5W2Hs, né? É justamente aquela coisa, o que, por quê, como, quando, onde, né? E quanto custa essa brincadeira, tá? Havia tudo na vida, tinha que ter um 5W2H, até casar, tá? Tipo assim, tinha... principalmente casar, tá certo? Que no começo da... 5S, né? De casa tem que ter casamento, tem que ter 5S. Concordo com você, tá certo? E o último é o mais importante, que é a autoalimentação daquilo, né? Porque muito casamento começa aquilo, né? No começo é meu bem, meu bem, meu bem, e no final é meus bens, meus bens, meus bens, né? Então, mas brincadeiras à parte, essa concepção vai ajudar, não queiram que a pessoa passe disso para cá, tá? Porque do tipo assim, ninguém vai conseguir montar um plano de negócio da noite pro dia. Então, ou seja, você quebra isso em etapas, né? Já passou por isso, né? De montar plano de negócio. E depois desse plano de negócio, é trabalhar um plano de ações que a pessoa possa desenvolver do tipo... Quanto mais ações ela puder desenvolver, e evidentemente, né, tem uma questão de como a gente monitora para as pessoas poder cumprir essas ações. Isso é legal, porque quando você concebe, quando faz essas concepções, as pessoas já começam a imaginar dentro daquele negócio. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque senão, do tipo, tá? Como eu tenho amigos artistas e tudo, e não é só artista, mas de uma maneira geral, a pessoa tem uma opção, é um artesão. Ela sabe fazer bem aquela arte dela. A gente vai ter que ajudar ela a transformar essa arte em algo que seja produtivo, tá bom? Tá gostando? Tá tudo certo? Sônia. Tá bom. Então vamos lá. Então, passando aqui do plano de ação, então eu digo o seguinte, né? Como eu disse, o empreender é um processo de dividir o fardo. Então, pensar justamente com quem eu divido esse fardo. Muitas vezes a pessoa vai dividir o fardo com famílias, com amigos e também com vocês. Vou colocar uma experiência que eu passei com a Incremente, né? Quando eu fiz, eu botei no papel. Quando eu botei no papel, tipo assim, ficou, o que é que eu podia fazer? Tarará. Na verdade, não era Incremente, eram minhas ideias que eu podia trabalhar na vida. Gente, fiz até curso de massagem. Tá certo? Fiz curso de massagem e tudo, mas o curso de massagem foi maravilhoso porque me tirou do caminho esotérico da vida, sabe? Me trouxe para o caminho mais racional, eu digo, e foi muito bom o curso de massagem, me abriu muita coisa, mas não era o meu ganha-pão, né? Em cima disso daí. Mas eu coloquei fiz um mapa, ele deu um pouco maior do que eu, de 1 metro, assim, que coisa montando, digo. Aí eu mostrei para uma amiga minha, disse, que isso é para uma vida. Tá? Então, e eu digo, cara, eu tenho muita coisa, vou começar por onde aqui, tá? Então, tipo assim, se eu continuasse com aquela folha de papel de 1,60 m, 1,70 m, 1,60 e de 1 metro de largura, eu digo, não, vou ter que fazer escolhas, né? E aí depois, uma vez caminhando, né, fazer uma caminhada com um amigo meu, diz, estou pensando em montar isso, eu trabalhar com planejamento financeiro, quero trabalhar as pessoas atendendo isso, atendendo como é que as pessoas fazem orçamento doméstico, como é que elas podem montar uma reserva de segurança, como é que ela pode fazer alguns primeiros investimentos em renda fixa, e como é que você vai fazer isso? Eu também quero colocar produto no digital, como é que você vai fazer esse produto? Como vai ser o produto? Vai gravar online? Vai gravar não sei o quê? Na conversa com ele, eu voltei transformado, sabe? Então, isso é muito legal, porque é o que vocês vão passar muitas vezes também com os clientes, né? Com que vocês atendem. Então, é justamente isso, com quem vocês vão dividir esse fardo, tá? Então, quais são essas dores do empreendedor, tá? Será que eu estou fazendo as escolhas certas? Então, muitas pessoas
que vocês estão convivendo, estão trabalhando, que muitas vezes do tipo pensaram que fosse ganhar mais dinheiro, sabe? E elas estão assim, que a gente cansa. Sabe por quê? Porque tomar decisão não é uma atividade simples, tá? Quando a gente trabalha, acho que casamento, eu brinquei com casamento, mas eu acho que o casamento tem uma coisa muito legal, que é quando você pode ter alguém, deveríamos ter alguém, que a gente possa dividir as dúvidas, sabe? Porque eu acho que isso é o sentido da deveria, né? Digamos, deveria, né? Demos assim, né? Mas às vezes a gente faz escolha mais do tipo, essa é a ideia, com quem que eu estou dividindo esse conjunto de responsabilidades. Porque imagina, o cara ele entrou no PDV, Programa de Demissão Voluntária. O voluntário é a parte mais importante, sabe? É a parte mais importante. E ele tipo assim, cara, gente, eu passei por 2, 3 vezes, e eu disse, gente, por que eu disse aquele não lá para a faculdade? Sabe? Eu poderia estar muito bem. Se eu tivesse ficado na minha, financeiramente eu estava bem melhor hoje. Tá? Mas eu vou estar no futuro bem próximo, se Deus quiser. Tá? Mas eu digo, eu não quero. Eu pensei várias vezes, assim, cara, eu não quero produzir um câncer para mim depois na terceira idade. Eu não quero produzir uma depressão para mim na terceira idade. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu simplesmente ia chegar na terceira idade e dizer por que eu simplesmente não saí quando foi possível, sabe? Então, muitas vezes, o CLT, ele é difícil, ele é pesado, tá? Quem de vocês aqui é CLTista? Todo mundo aqui é CLTista aqui? Não, ninguém é CLTista, né? Mas trabalha... Tudo empreendedor, beleza. Mas queria que vocês trabalhassem em alguma entidade nesse sentido, né? Então, mas ser seletista não é fácil, mas você tem alguma segurança de alguma coisa, né? O que, inclusive, é algo que eu estava vendo que está... Um dado novo para vocês perceberem, que está acontecendo hoje no CLT. As pessoas querem o CLT, elas estão no CLT, mas elas também estão vivenciando experiências por conta própria. Então, do tipo... as férias, as faltas que elas podem ter. O CLT traz muitas vezes o plano de saúde, que é algo que é caro, que é importante. Traz muitas vezes a cesta básica, a alimentação e tudo mais. Mas as pessoas muitas vezes estão trabalhando também por conta própria. Então o cara... Quantas pessoas vocês conhecem que é CLT e tem Uber? Alguém conhece aqui? Alguém? Olha só. Bastante, tá? Então, hoje que nós estamos vivenciando é essa experiência justamente do híbrido, tá? De alguém que trabalha por conta própria, mas também é CLT. Vamos lá aqui. Gente, meu tempo, hein, gente, por favor, que eu estou sem tempo aqui. 2h50, eu tenho mais agora 40 minutos, né? Beleza, então. Então é o seguinte, não encontrar quem entenda e tem uma coisa chamada síndrome de impostor. Alguém já ouviu esse termo, gente? Síndrome de impostor? Beleza, fala pra gente então, Fabiano, o que você entende? Você sempre imaginar que você não sabe o suficiente que você poderia passar para alguém, né? Então, ou seja, nossa, eu não sei tudo aquilo, ou o que eu faço não é tão bom o suficiente. Outro ponto, aqui nós falamos de empreendedores. O próprio empreendedor não se vê como empreendedor. Ele se vê na profissão, mas não consegue falar assim, eu sou um empreendedor. Não, ele se vê um artesão, se vê a confeiteira, padeiro, mas não se vê como um empresário, um empreendedor. Então, também entra na síndrome do impostor. Então, eu demorei muito tempo para que eu pudesse assumir, eu sempre digo, professar é minha arte. Tá? Professar é minha arte. Empreender na educação financeira é meu propósito. Sabe? Então, gostou da... Larissa? Exatamente. Vamos lá. Essa parte, tá? Gostou desse negócio? Gostou? Ficou legal, né? Ficou legal, né? Então, do tipo assim, é isso que o Adam estava colocando. Vou pegar primeiro o Adam. Vai lá, primeiro o Adam. Fala de novo? Falar de novo, exatamente. Aí eu entro. É isso aí. Então, um dos pontos da síndrome do impostor
tem a ver com o ambiente que nós estamos aqui, porque nós estamos num ambiente de empreendedores. E muitas vezes o empreendedor não se vê como empreendedor. Ele se vê na profissão que ele está, que ele já esteve. No caso, uma confeiteira, a pessoa naquilo que ela faz, não naquilo que ela se tornou, que é empreendedor nesse momento. Mas, gente, ó, em cima do que você está dizendo, eu demorei. Eu demorei para poder perceber que eu era empreendedor. Demorou para olhar para o espelho e dizer, cara, eu sou empreendedor, sabe? Do tipo assim. E aí tem um ponto que eu sempre digo, ó, eu sou professor, eu adoro ser professor. Professar é minha arte. Mas empreender na educação financeira é o meu propósito, tá certo? Então Ó, gente, geminiano, a gente comunica pra caramba, tá entendendo? Às vezes, né? Mas vamos lá. Então, a síndrome do impostor é aquela coisa. Eu vou falar uma frase que é maravilhosa, uma amiga minha que é psicóloga, disse, que eu vou usar essa frase nas minhas palestras. Eu digo, gente, impostor não tem síndrome. Tá? O que é que significa isso? Que só quem tem síndrome de impostor é quem não é impostor. Tá? Então, isso é um ponto interessante. Impostor não tem síndrome. Tem várias pessoas. Adorei o franzido da sobrancelha, que diz assim, tem que ajudar a explicar. Isso é um ponto bem interessante, tá, gente? Vocês estão falando para alguém, preste atenção nas expressões faciais da pessoa, que isso ajuda a saber se a pessoa está entendendo ou não está entendendo, tá? Isso é bem legal. Tá gostando, não tá gostando, né? Hã? Isso é rapó. Na verdade, o rapó eu comecei... Quando eu botei o Game of Thrones, tá certo? Já foi o meu rapó, tá? Inicial. Rapó é como quebrar o gelo, né? Então, o que é a síndrome de impostor? É você não acreditar que você é capaz. Você até vai. Você até vai. Gente, tem uma coisa chamada procrastinação. Tá? Procrastinação. E a gente tem, se você abrir a internet, o Instagram tá cheio de pessoas colocando como lidar com a procrastinação, tá. E aí você vê um lugar comum como se a procrastinação fosse uma doença, sabe? Fosse alguma coisa pesada. E aí a gente tem que ver que, tipo assim, nenhum procrastinador quer ser procrastinador. Mas por que ele está procrastinando? Isso aqui é um ponto interessante. E eu digo para você, não tem receita para... Até hoje, cada caso de procrastinação tem que ser percebido separadamente. Não tem receita para isso. Porque muitas vezes, essa pessoa está procrastinando porque ela tem medo. Ela tem medo de avançar. E tem gente que tem medo de dar certo. É sério, gente. Medo de dar certo. Adam, vai lá, passa pro Adam, assim, o Adam tá gostando, assim, maravilhoso. Teu nome, amiga? Tuane, que nome lindo. Passa pro Adam, Tuane. Não, eu ia falar assim, ó. Tem gente que tem medo também a procrastinação na vida, porque tem medo de se afastar daquelas pessoas que elas estão, né, ao seu redor. Então, assim, se eu me tornar melhor que elas, eu me afasto dessa comunidade que eu estou. Então, aí o medo de crescer e se afastar e ser julgado faz com que elas procrastinem. Eu acho que essa questão da crença, que são crenças limitantes, são coisas que do tipo, cada pessoa sabe onde aperta, né, e tudo. E por isso que eu gosto sempre de olhar para uma coisa do tipo assim, trabalhe com a ideia de propósito, tá? Qual o propósito que você tem? Meu propósito é viver do meu artesanato. Beleza. Viver do teu artesanato. Vender. Vamos, tipo assim, e você quer vender o teu artesanato? Sim, eu quero. Opa! Então a gente agora está trabalhando em viver e vender, tá? E como é que você está pensando em vender esse teu artesanato? Para quem você vai vender teu artesanato? Essas pessoas estão querendo esse tipo de produto? Então, quando a gente faz perguntas, as pessoas, a gente começa a direcionar isso daí, tá? Então, nesse conjunto de crenças, que a gente chama de crença limitante, ou do impostor, da procrastinação, eu passei por uma experiência muito legal, que, assim, eu tinha feito o meu cartão de visita, e aí eu levo meu cartão de visita para todo canto.
Tá? Todo canto eu distribuo cartão de visita. Cartão de visita da Incremente, né? Ah, depois eu distribuo para vocês também, claro. Né? Olha só, a Malária já tem meu cartão, o cartão aqui. Já entreguei o cartão de visita, tá? Do tipo assim, não tem problema. O milheiro foi R$200, tá certo? Tipo assim, e já valeu a pena porque já me vendeu, sabe o quê? Já me veio uma participação de podcast, tá certo? Eu entreguei o cartão de visita na academia, estava conversando com um casal, conversando com a mulher, e eles são publicitários e tudo, eu sou da área de marketing, trabalho com comportamento, trabalho com educação financeira. Eu entreguei meu cartão para ela, ela viu, nossa, educador financeiro e planejador comportamental. Aí ela achou interessante e ela tem um podcast. Quando foi no final do ano, ela mandou mensagem pelo Instagram da Incremente e ela foi dizer assim, Isaac, eu quero que você pode participar de um podcast sobre prosperidade para 2026. Eu digo, bora, tá entendendo? Aí pronto, foi sensacional. Então, e aí, eu participei desse podcast, tudo. E levei minha filhada, né? Minha filhada estava estudando na PUC agora. Eu digo, foi legal, ela participou. Não, ficou acompanhando e tudo. Ela terminou, ela, padrinho. Foi muito bom a sua participação. Isso deu uma quebrada em algumas coisas. E quando eu saí de lá, eu pensei duas coisas. Eu digo, cara, que bom que eu demorei um tempinho. Porque o tempo que eu demorei, teve medo, teve procrastinação, teve síndrome de impostor, mas teve preparo. Eu passei, tipo assim, ano passado, tipo assim, no começo do ano passado, eu tive depressão, tá? Tinha alguns problemas. Meu pai do final de 2024, meu pai trabalha ainda, tem uma empresa, a empresa dele está praticamente falida, né, e tudo. Eu tinha voltado do Rio de Janeiro, do encontro de planejadores comportamentais. E meu grupo é um grupo que, né, quem trabalha com finanças, 90% são mulheres. 90% mulheres, sabe? E digo algo para vocês, viu, rapazes? Se para homens tem síndrome de impostor, para as mulheres isso é muito mais pesado. Certo? Tipo assim, a jornada, ela é muito mais difícil, ela é muito mais pesada. Então a gente tem que respeitar muito isso. Então, conviver com aquele grupo de mulheres, sabe, elas me transformaram. A gente fala muito disso, dessa questão de como a gente pode transformar, de como a gente pode fazer coisa diferente, confiar no que a gente trabalha e tudo. E aí, sai de lá, sabe assim, cheguei no aeroporto, fiz uma story falando, né, tô saindo do encontro, tarará, meu pai liga para mim. Isaac, quando chegar eu quero falar contigo, tarará, tarará. E aí, eu digo, tá bom, eu digo, papai quer falar. Aí ele tem a mulher dele e tudo mais. Quando eu estiver falando com você, qualquer coisa, eu mudo de assunto, eu digo, papai, não é desse jeito, alguma coisa está acontecendo. Na segunda-feira eu falo com ele e ele tinha quebrado. Ele tem uma empresa, ele foi funcionário da Coelce, ele tem uma empresa, ele também é empreendedor, tá certo? Então, vejo muito isso, admiro muito o pai que eu tenho. E ele tem uma empresa de instalar, ele é o quarteirizado da prefeitura. Então, a prefeitura contrata o terceirizado e simplesmente contrata ele para colocar os postes, instalação elétrica e tudo mais. E aí era final de mandato da prefeitura, e aí simplesmente o prefeito já não estava mais pagando as coisas, de jeito nenhum, já não tinha fechado o contrato, aquele negócio. Meu pai teve que, imagina, um empresário pequeno demitir 20 pessoas. 20 pessoas, sabe? A sorte dele é que ele tinha um capital e ele simplesmente conseguiu honrar com tudo isso, né? E aí a gente começou a pensar, tipo assim, a sorte que meu primo trabalha com meu pai tem 4, 5 filhos, mas hoje é o sobrinho dele, meu primo, que é o filho praticamente que cuida dele, né? E aí eu fiquei aqui eles em Fortaleza, eu aqui em Curitiba, e a gente começou a pensar numa franquia, compramos uma franquia de produto de serviço de limpeza, sabe? Né, de serviço de limpeza e tudo. E aí fui para Fortaleza, analisamos e tudo, a gente analisou a informação, aquela coisa toda, beleza. E aí fiquei com meu pai em janeiro, tá? Eu tô dando um relato porque eu acho que é interessante esses relatos que a gente passa, para a gente poder acolher as pessoas, né? Eu tive que acolher meu pai naquela situação. E aí o que aconteceu foi que
Cheguei, compramos a franquia, paguei metade da franquia, ele pagou outra metade da franquia, começamos a trabalhar e tudo, e voltei para Curitiba, tentando trabalhar eu, meu primo, aquela coisa toda, só que a franquia era para a gente tinha que arranjar cliente, e os nossos funcionários eram MEI. Gente, a gente não conseguiu arranjar um MEI para trabalhar para a gente. Tá certo? Gente, desculpa aqui, perdão. A gente não conseguiu arranjar um MEI para trabalhar para a gente. E eu chego em Fortaleza, chego aqui em Curitiba, tive depressão. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo, sabe? Porque tinha tanta coisa que eu estava enrolando. E aí eu consegui olhar para aquilo, respeito todo mundo que tem depressão. A minha sorte é que a minha depressão foi leve, sabe? Foi leve. Eu não neguei para ninguém, fui em frente, tomei medicação, trabalhei com psicoterapia, é fundamental. Muitas vezes vocês vão encontrar, por isso que eu coloquei questão de saúde mental, porque vocês vão ter pessoas que muitas vezes precisam de um acolhimento e vocês não são capacitados. Nós não somos capacitados para lidar com isso. A gente só pode acolher e dizer assim, olha, é interessante que você perceba ajuda, procure alguém, mas só em acolher e dividir já ajuda bastante. E aí a coisa foi, só sei que estava tudo atrasado. Aí eu terminei uma pós de um MBA de educação financeira, terminei a formação de finanças comportamentais. Quando foi em outubro, terminei uma outra pós que eu fiz de neurociência e comportamento. E aí, quando eu cheguei no podcast, quando eu saí, eu digo, cara, teve procrastinação, teve medo, mas teve preparo. Tá? Então é isso que é interessante, a gente também ajudar as pessoas dentro desse preparo. Desculpa o desabafo, tá, gente? Mas eu acho que isso era um momento que é interessante de eu colocar isso para vocês, porque vocês vão encontrar pessoas que também estão passando por esse tipo de situação, tá bom? Então aqui eu vou colocar algumas questões para vocês desse cara que todos vocês já conhecem, tá? De certa forma, sim, ou quem não conhece. Sim, todo mundo conhece Paul Singer, né? E eu acho legal, quando eu estava montando as coisas, que ele diz, Luiz Fernando, Luiz, não está me escutando. Luiz, tá conversandinho, tá? Maureen, quando faltar 10 minutos, me avisa? Tá bom? Beleza, então. Tá ali o relógio. Que maravilha. Agora que eu tô vendo ele, tá certo. Então... Tá bom, então. Beleza. Então, vamos lá aqui. Então, tem uma coisa que eu acho bem legal quando ele diz, não sabemos exatamente o que é economia solidária, porque na ação é que nós vamos construindo esse conceito. E é isso que a gente tá fazendo nesse dia de hoje, né? E aí, eu quero colocar algumas coisinhas para vocês, que é bem interessante. Primeiro, nós somos primatas, tá? Então, nós somos coletivos. Não tem como. Então, ou seja, do sentido de que a gente precisa do outro para a gente poder trabalhar. Então, às vezes, a pessoa chega com a ideia e tudo, e ela não quer necessariamente validação. E o papel de você não é validar tudo. O papel de vocês é de ser o mais sincero possível e mais técnico com o que está aparecendo para as pessoas, né? A nossa história, ela é uma experiência coletiva. Então, muitas pessoas do neoliberalismo querem acreditar que o nosso mundo econômico surgiu na Revolução Industrial, tá certo? Mas o comércio faz parte da nossa troca, tá certo? Faz parte da nossa história. A troca é a base do comércio. Então, um ponto interessante, principalmente quando vocês trabalham com pessoas que às vezes é difícil dela mudar o produto, tá? Diz assim, o que você quer trocar? Tá? Quando você coloca nesse sentido, a pessoa percebe o seguinte, né? Aquilo que o Jefferson colocou, né? Do tipo, a experiência que ele trouxe é justamente a troca que eu quero fazer, né? Você não ficou constrangido, não, né? Pelo amor de Deus. Tá? É a troca que eu quero fazer. Então, o que você quer trocar nesse negócio? E eu sempre digo, quando duas pessoas trocam R$1, cada um vai embora com R$1. Mas quando duas pessoas, cada um troca uma ideia, cada um vai embora com pelo menos 2 ideias, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto a considerar. E aí, o problema que chega para a gente viver nessa sociedade de economia solidária, tá? Eu achei sensacional isso, né? O que você acha do individualismo é uma tendência crescente, né? A gente está vivendo
a era da individualidade e de um sistema econômico que tem uma cultura, veja só, não é só um sistema econômico neoliberal, é uma cultura neoliberal, tá? Então, isso é um ponto a gente considerar, porque eu vou colocar um pouco do meu viés, vou colocar uma situação de que eu imagino, né? Do tipo, eu lembro, então a gente, às vezes, quando a gente faz críticas ao sistema capitalista, a gente vive num mundo tão polarizado que as pessoas já chamam a gente de comunista, tá? Então, tem muito disso, né? E eu me lembro de Dom Helder Câmara, tão cearense quanto eu, que dizia o seguinte, né? Ele dizia, olha, quando eu dou comida aos pobres, as pessoas me chamam de homem caridoso. Quando eu pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Sabe? Eu acho isso sensacional. Então, o que eu coloco para vocês é o seguinte, o viés, né, o viés, de certa forma, que eu trabalho no sentido de econômico, é um viés mais keynesiano. O que significa como viés keynesiano? Significa que nós temos uma sociedade onde todos nós temos responsabilidades, temos direitos e responsabilidades e vivemos no conceito de coletividade. E o Estado, ele tem esse espaço de fazer essa regulamentação para que as coisas possam acontecer. Eu até brinco e digo o seguinte, ó, o meu papel profissional, até como educador financeiro, é salvar o capitalismo dele mesmo, tá certo? Porque, às vezes, a gente... É muito importante salvar o capitalismo dele mesmo, porque a gente precisa. Então, quando a gente critica o capitalismo, não é porque a gente seja comunista, mas é porque a gente precisa encontrar formas de lidar com esse tipo de situação. Então, como empreendedorismo e economia solidária pode viver dentro desse universo, tá? E aí eu vou colocar para vocês uma experiência bem interessante, que essa menina e esse rapaz eram alunos na época que eu dava aula, 2006, a gente viveu um boom do chamado economia compartilhada. Né? É justamente o compartilhamento das coisas. Foi quando surgiu o Uber, surgiu o Airbnb. O Airbnb surgiu daquela coisa da pessoa ter um quarto e ela pode justamente alugar um quarto porque o quarto não está funcionando. Aí tinha um exemplo clássico. Eu não preciso comprar uma furadeira. Se eu tenho uma furadeira, eu posso emprestar a furadeira. A economia compartilhada veio desse princípio e a gente comprou. Eu tinha grupo de pesquisa de economia compartilhada, sabe? Na faculdade e tudo. Cara, era algo bombando, aquela coisa toda. Só que, depois disso, a gente percebeu que essa economia compartilhada, tá, ela entrou numa coisa que a gente chama de tecnocapitalismo, tá, e justamente a força do algoritmo. Então, entramos, ou seja, o Uber, que nos anos 2006 era exemplo de economia compartilhada, ele transformou na lógica de uberização, tá? Eu acho essa foto, gente, tão emblemática, porque é uma mãe com uma criança, né, de colo, fazendo a entrega numa bicicleta, tá? A bicicleta é alugada, ela não tem direitos trabalhistas e tudo mais. E dentro da própria uberização, ainda tem escala de faixas. Porque o cara que está no Uber Black, com carro 4 portas, preto, ele ganha um pouco mais. Ele ganha mais. Aí, para ele, a coisa tá ótimo. Aí, depois, você tem o Uber convencional, tá certo? Aí, depois, você tem o mototáxi. E, por baixo, você tem o entregador, tá certo? Então, como é que é? Tem o mas o que eu não colocando, vai descendo isso, né? Mas do tipo assim, na base da uberização está o entregador do iFood, tá? Tá justamente o entregador. Então, ou seja, esse processo que foi vendido para a gente como um processo de liberação, de todo mundo trabalhar por conta própria, viver a sua vida, tarará, ele hoje tem justamente algumas coisas que a gente precisa considerar dentro dessa questão. Então, aqui, eu acho bem legal que é justamente do tipo assim, isso aqui foi eu trabalhando com o meu Gemini, tá certo? Meu Gemini, eu faço umas perguntas para ele pergunta comigo, tudo, né? Maravilhoso. E aí ele colocando aqui o seguinte, ó, cuidado com o lobo e pele de cordeiro, a economia compartilhada nos prometeu o paraíso da colaboração, mas entregou a solidão do algoritmo. Você não é dono do meio de produção, você não está compartilhando nada. Você está vendendo o seu trabalho, tá? Então, nesse sentido, como eu estou colocando para vocês,
a gente vai encontrar, eu quero colocar isso, que a gente vai encontrar na sociedade que nós estamos vivendo, as lógicas do empreendedor, do empreendedorismo, sendo colocada em várias possibilidades. Numa possibilidade, é a possibilidade de eu viver por conta própria, tá certo? Viver por conta própria, trabalhar, tarará, tarará. Na outra possibilidade é do tipo assim, quem é que vai comigo nesse processo? Eu gostei tanto desse grupo de mulheres que a gente demorou, eu encontrei esse grupo e digo, cara, eu não quero viver com o pessoal da Faria Lima. Eu não quero viver com esse pessoal da Bolsa de Valores. Tipo assim, não que eu não preciso conhecer e trabalhar com isso, mas como eu disse, o digital é solitário, o empreendedor digital é solitário. Então, você tem que ter um grupo para você poder ir em frente nesse processo. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer um curso de finanças comportamentais e contei de, cara, essas mulheres, elas são justamente o que eu estou procurando para minha vida, né? Então, do tipo, fazem a diferença, né? Pessoal, esse filme aqui é muito legal. Dizem que está na Prime Video, mas eu não consegui encontrar. Alguém já assistiu? Você não estava aqui? Não? É sensacional. É um filme inglês. Ele mostra uma família em Londres, aonde ele é o pai, ele deixou o trabalho e ele comprou com o dinheiro financiado, que ele fez no financiamento, comprou uma van, tá certo? Para poder fazer entrega, como fossem entregas da Amazon da vida, entende? Tudo mais. Então ele foi contratado por essas empresas de tecnologia para poder fazer a entrega. E aí o que acontece é que ele tem 3 filhos, 2 filhos, e a esposa dele é cuidadora. E a vida deles vira um inferno. Tá certo? Por conta de tudo isso. Então, os filhos começam a ter problema porque eles não estavam ali, tá? Então, é muito interessante o filme. Então, é uma dica que eu coloco para vocês, tá? Bom, eu tinha essa dinâmica, porque eu acho que a gente pode fazer depois quando voltar. O que é que vocês acham? Tá? Eu ainda tenho 15 minutos. Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho, tá? Depois eu volto para essa dinâmica aqui. Bom, eu queria colocar para vocês finalizar esse momento aqui com a história da Janaína e da Raquel. Tá? A gente vive num mundo um pouco díspare, que a gente chama até polarizado, tá? Aonde o algoritmo, se a gente procurar determinado tipo de coisa no algoritmo, ele vai trazer aquilo pra gente, tá? Então, se a gente procurar confusão, ele vai trazer confusão pra gente, tá? Então, nossa, o meu Instagram. Nossa, o Instagram entende o que eu quero, ó. Só me dá isso aqui. Nossa, eu estava procurando patchwork, tá certo? Bota patchwork. Procura hoje. Depois procure patchwork no Instagram para vocês verem o que vai acontecer, tá certo? Vai tudo. Então, o algoritmo está lendo isso. Então, nesse mundo polarizado, essas 2 mulheres, a Janaína e a Raquel, elas são vizinhas, moram numa comunidade, tá certo? E elas cresceram próximas uma da outra, elas tinham simplesmente, elas eram mães solteiras, os filhos já eram adolescentes, tudo mais. A Janaína, ela era da igreja evangélica e a Raquel era da Umbanda, tá certo? Mas elas viviam juntas, viviam do lado uma da outra, cada um respeitando a outra. E aí a situação ficou complicada e elas pensaram... Como é que elas pensaram o seguinte, uma delas pensou, poxa, eu sei cozinhar, né? Voltando à história do comida, né? Fazer o que na minha terra a gente chama de quentinha, tá? Aqui você chama de marmitex, né? Marmitex, né? Do Rio para cima a gente chama de quentinha, tá? Aquelas quentinhas. E aí, ela começou a pensar nessa ideia, pensar na ideia de fazer quentinha e tudo, e casualmente ela encontra com a Raquel no supermercado, eu não sei, como é que tá as coisas, tá indo? Elas não falavam muito não, sabe? Até aquela coisa do tipo assim, né? Como é que vai ser e tudo, esse negócio, tá? Uma da Umbanda, outra da igreja evangélica, um olhar com desconfiado pra outra, né? A vida, tá? Aí então, só que a Raquel era boa de conta, tá? A Raquel era boa de conta. E aí então, numa conversa, elas pensaram, pô, são 2 fogões, ó. São 2 fogões desse negócio, tá? E aí elas pensaram em trabalhar juntas, tá?
Aí a Janaína colocou isso pro pastor dela, o pastor, tome cuidado. Aí a Raquel colocou isso pro pai de santo dela, o pai de santo, tome cuidado, e tudo, né? Mas elas fizeram o seguinte, elas perceberam que só tinha isso, que era algo que não ligava a elas. Todo o resto ligava uma a outra, sabe? A história de vida, serem duas mulheres pretas, duas mulheres mães solos, né? Criaram os filhos sozinhos, que estavam passando por situação, precisavam de dinheiro, sabe? E aí, uma tinha a outra que uma sabia cozinhar e a outra sabia cuidar das contas e são dois fogões. Então, tá? Elas tocaram o negócio delas e foram em frente, tá? Essa técnica que eu estou utilizando com vocês é uma técnica que a gente chama storytelling. Contar uma história, tá? Então, é algo que é interessante que vocês... Quem que gosta de contar história sabe contar história? Você tem cara que sabe contar história. Não sabe contar? Ela sabe. Ela tem cara de quem sabe contar história e conta história, né? Teu nome é? Tânia, tá? Tânia, eu preciso chamar o nome da pessoa 3 vezes, tá, Tânia? Para poder decorar o nome, tá bom, Tânia? Beleza? Tá? Então, Tânia, né? A Mafalda é... A Mafalda... Tá? Exatamente, a Mafalda saiu, tá certo? Foi contar a história longe, né? Mas volta daqui a pouco, dá para contar. Ela foi fazer a história. Então, storytelling é uma técnica que a gente tem para chamar a atenção das pessoas, tá? Vocês gostaram da história da Janaína e da Raquel? Sim, né? É legal. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. A gente hoje, se vocês deixarem, o mundo vai encontrar formas de dividir a gente. Tá certo? O mundo vai encontrar forma de dividir a gente. Mas se a gente mirar no que a gente tem de melhor, ou no que a gente nos une, né? Eu digo isso porque é minha vizinha. É minha vizinha, a gente, tipo assim, não pensa da mesma forma de jeito nenhum, politicamente não pensa da mesma forma, a gente nem fala disso. Mas a gente ri junto, toma vinho junto, sabe? Conversa e tudo. Porque a gente foi... E ninguém nunca conversou sobre isso. Mas foi um acordo tácito que a gente fez para a gente poder se dar bem e lidar com a vida. Lógico, tem coisas que eu não vou abrir mão e tem coisas que ela não vai abrir mão. Mas até agora não deu problema de jeito nenhum. Mas, gente, é isso. Então, a técnica do storytelling é nesse sentido, tá? De que a gente possa usar isso para convencer. Então, eu queria apresentar esse ponto para vocês nesse sentido, utilizando essa história, né? Do sentido da coletividade, da economia colaborativa e de que vocês possam ser empáticos. Escuta empática, né? Vocês já ouviram esse termo já? Várias vezes, né? Da escuta empática. Mas é isso, se colocar no lugar do outro. Bom, eu quero depois... Alguém já ouviu falar dessa empresa? Na Mondragon? Não? Não? Então vou aqui rapidinho, eu tenho 9 minutos aqui. Então vocês têm aqui, eu trouxe um estudo de caso para a gente poder trabalhar na frente, que é o caso da Mondragon, fazendo um comparativo com a Samsung, tá bom? A Mondragon é uma empresa que está presente em 150 países, tá certo? E ela é uma empresa baseada em cooperativismo e economia solidária. Mas seu nome? Antônio, já ouviu falar da Mondragon, então? Né? Coloca um pouquinho pra gente, então. Coloca a primeira experiência da Antônia sobre a economia, sobre a Mondragon. Não, eu sei pouca coisa sobre ela, mas eu sei que começou num processo de cooperação e ela se expandiu e é hoje uma potência. É algo sensacional a história da Mondragon, tá? Então, o que é interessante? Primeiro que a Mondragon é bem aqui. Ela fica aqui no País Basco, a capital Bilbao. Aqui fica Barcelona, né, na Catalunha, e bem aqui no meio, Madrid. Então, o que é interessante é perceber por que a Mondragon deu no que deu, tá? Primeiro aqui eu vou colocar o que é a Mondragon hoje. A Mondragon, ela tem produtos na área industrial, componentes automotivos, tá certo? Construção. A Orona é uma das maiores empresas de elevadores da Europa, para vocês terem ideia, tá? E, assim, gente, sistema cooperativo, tá certo? Onde todo mundo tem o mesmo voto dentro do processo, tá? Eles têm área de finanças com o banco, né? Aqui na verdade, em espanhol seria Caja Laboral. E aí você tem o Laboral Cutxa,
porque é em Eurasque, tá? Então, no País Basco, eles falam uma língua que até hoje ainda se estuda saber de onde é que vem. Não é a língua latina, não é anglo-saxônica, é uma mistura de celta, é algo que é só deles, e eles são muito valorosos da língua deles. Então, eles têm um banco e eles têm um sistema de seguridade próprio, tá? Pra vocês terem ideia. Eles têm a Eurosque, é uma das gigantes do varejo. É uma rede de supermercado muito conhecida e, o mais importante, começou pela área de educação. Eles têm uma universidade, têm centros de pesquisa, tá? Então, por que a Mondragon funcionou muito bem? Primeiro de tudo, porque ela começa no pós-guerra da Guerra Civil Espanhola. A Espanha é um país fragmentado, tá? Então, gente, tipo assim, um basco é um basco antes de ser um espanhol. Um catalão é um catalão antes de ser espanhol. Um andaluz, ele vai se achar o mais espanhol dos espanhóis, tá certo? Então, ou seja, eles são uma coxa de retalho e não é nem a mesma língua, porque tipo assim, no País Basco eles falam Eurasque e falam espanhol. Na Catalunha eles falam catalão e falam espanhol, tá? Então, o que aconteceu? Depois da Guerra Civil Espanhola, que começou a ditadura Franco, eles estavam arrasados e do tipo assim, não sentiam e eles não tinham muitos incentivos do governo da ditadura, né? Então, como o governo central não investia na região, os próprios trabalhadores tiveram que se organizar para isso, tá? E o Dom José Maria Azimar de Mareda, ele era um jovem padre que chegou em Mondragon e ele que traz as ideias da base do sistema cooperativo. Gente, sabe o que depois eu descobri? Que o Banco Palmas, em Fortaleza, quem inicia a ideia é um ex-seminarista. Sabe, eu achei essa ponte entre o padre José Maria e o seminarista que criou a ideia do Banco Palmas, né? E aí você tem o seguinte, como eu falei, a cultura é uma cultura de coxa de retalho, mas a cultura e a identidade basca, tá? Estava ali presente, então, ou seja, eles estavam vamos fazer o que é possível, tá? E aqui o seguinte, eu fiz um comparativo entre esses dois grandes, que essa empresa, vocês conhecem, é a Samsung, tá? E aí, olha o que é interessante, são duas empresas grandes de referência, de atuação internacional, mas tem aqui o seguinte ponto, onde é que tem ponteira aqui? Tem? Olha a ponteira, tá certo aqui? Vou ter que comprar um Sandy Júnior para mim e depois um negócio desse, tá? Então, a estrutura. Primeiro, a estrutura da Mondragon é uma federação de cooperativas. E a Samsung, ela é um chaibol. O que é isso? É um conglomerado familiar. Então, o que aconteceu é que depois da Guerra da Coreia, tá? O Estado coreano escolheu algumas famílias de elite para simplesmente estabelecer a reconstrução do país. Então, isso é um ponto interessante, porque a estrutura da Mondragon é uma estrutura que vem o que a gente chama de bubble up, de baixo para cima. E a estrutura da Samsung é top-down, ela vem de cima para baixo. Propriedade é dos trabalhadores e a propriedade da Samsung é da família ali. Ou seja, é como fosse, tipo assim, gente, é uma oligarquia. Então, são famílias coreanas que estabelecem essa relação, tá? O objetivo, sustentabilidade, e aqui a liderança de mercado, então, como eu disse, sistema top-down, e aqui o sistema mais democrático. Olha só a diferença aqui. Na Mondragon, a diferença de salário da base para o topo é de 1 para 6, ou seja, quem está no topo ganha 6 vezes, no máximo, 6 vezes mais do que quem está na base. Na Samsung, isso chega de 1 para 100, tá? O que é interessante, né? A origem, como eu falei, foi um impulso trabalhador, digamos, um impulso, desculpa, na casa da Samsung, do Estado, ou seja, o Estado estabeleceu essa relação, enquanto que, no caso do País Basco, a comunidade... Tipo assim, isso é um ponto interessante. Se precisa cuidar de uma coisa chamada o empreendedorismo, ele vem de uma coisa, ele pode vir da vontade,
mas sempre tem, às vezes a vontade maior vem do estômago, vem de alguma necessidade, tá? Então, isso é um ponto interessante, por necessidade de sobrevivência. Então, ou seja, esses dois casos são casos de países arrasados, tá certo? Países que simplesmente não tinha como lidar, mas nesse caso a origem vem de cima para baixo e aqui da base, porque tipo assim, o Estado estava nem aí, né? Então a relação de poder é uma aliança muito estreita e aqui é de autonomia com o poder. Então, nesse sentido, eu sempre digo assim, a estrutura social da Samsung, ela trabalha numa lógica de pai, manda que cuida, né, do líder. E aqui é mais horizontalizado, ou seja, é uma ideia muito mais de hermanos, né? Então, só para a gente finalizar, isso aqui, só para um título de conhecimento, tem um cara internacional, um pesquisador chamado Hofstede, onde ele faz comparações entre sociedades, né? E ele utiliza 5 critérios para avaliar as sociedades. Uma delas é o grau de individualidade e de coletividade. Então, por exemplo, existem sociedades mais coletivas e sociedades mais individualistas. Por exemplo, sociedades anglo-saxônicas, os Estados Unidos, são sociedades mais individualistas. Sociedades latinas e asiáticas são mais coletivas. O outro critério é o critério de distanciamento do poder. Quantas pessoas se sentem mais distante do poder? Tem sociedade que todo mundo se sente distante do poder. O Brasil tem isso. Né? As pessoas estão... Tem gente com muito pouco poder e tem gente com muito poder. Tá certo? Tem o grau de feminismo e masculinidade, que eu não vou entrar nesse ponto aí, que é uma coisa que eu ainda discuto um pouco, que eu não concordo muito da maneira do Hofstede, e o grau de indulgência e o grau de aversão à incerteza. Mas eu quero chegar nesses 2 pontos aqui, que é interessante, porque eu pensei trabalhando de, cara, mas a cultura espanhola ela já é um pouco mais coletiva, e a cultura coreana também. Só que aí viu o seguinte, no coletismo Samsung, ele tem um base da filosofia confucionista. O coletismo coreano é baseado na lealdade. A empresa como extensão dela. O indivíduo, ele está lá para se sacrificar pelo sucesso da família. Então, a coletividade, se chegar, por exemplo, numa empresa japonesa, o funcionário só vai embora depois que o chefe foi embora. Pode falar? Não? Beleza. Só vai embora depois que o chefe vai embora, né? Então, o coletivo tem essa questão hierárquica na Coreia, que passa para a Samsung. No caso do País Basco, o coletivo ele é uma escolha por equidade. Eles são individualistas que cooperam. Ou seja, eles estão no sentido de que nós estamos juntos, cada um tem a nossa individualidade, mas vivemos junto, precisamos viver junto, tá? Então, ou seja, o princípio ele muda nisso daqui. Outra coisa que eu percebi é o distanciamento do poder, tá certo? Na Samsung, você tem um distanciamento alto, a hierarquia ela é sagrada. O presidente é uma figura quase monárquica, tá? Enquanto que na Mondragon, tipo assim, porque na Espanha, o índice de distanciamento do poder é moderado. Na Coreia, o índice de distanciamento do poder ele é alto. As pessoas, tem coreanos que você sentir, sabe que tem pouquíssimo poder, e que sabe que tem pessoas que têm muito poder, tá certo? Na Espanha, o índice de distanciamento do poder ele é moderado. E no País Basco, esse distanciamento ainda é mais baixo, tá? Então, nesse sentido, eu estou até falando para vocês aqui, o distanciamento do poder na Coreia vai de 0 a 110, é 60, e na Espanha, mesmo por distanciamento, mas no País Basco há uma tendência a ser mais baixo. Né? E aqui é o grau de individualismo, olha só. Quanto menor a pontuação, mais individualista o país. Quanto maior a pontuação, mais coletivo é o país. Então, olha só, a Espanha, a Coreia é um país sentimento mais coletivo do que a Espanha. Mesmo assim, o País Basco ainda tem uma coletividade, de certa forma, até um pouco menor, né? Como eu coloquei para vocês aqui, do que a Espanha. Mas é no sentido de que a minha individualidade não compromete a qualidade de vida do outro, tá? Então, mas por que a Espanha, né? Por que a Espanha? Gente, eu não sabia disso, tá certo? Mas a Espanha, ela é um dos países que tem mais exemplos de economia solidária no mundo, tá certo? Pode falar, querida. É sensacional isso, sabe? É o que não sei se vocês sabiam disso. Eu não estou chovendo molhado não, né, gente? Não? Não? Tá... Hã?
Um minuto, beleza, aqui. Então, tá bom então, um minuto. Então, pronto. Só para a gente fechar aqui, ó, por que a Espanha? O DNA regionalista, a própria ditadura Franco fez com que sindicatos e partidos de esquerda sumissem da face espanhola. Mas as cooperativas não foram proibidas, tá? Então, de certa forma, as cooperativas foi uma forma que partidos, sindicalistas, trabalhadores encontraram de conseguir viver dentro da ditadura, tá? E aí o que é interessante? O próprio Estado, na Constituição de 78, há um artigo que coloca que é o seguinte, que é um artigo da Constituição que diz que os poderes públicos devem fomentar sociedades cooperativas. E eles criaram leis que permitem que as cooperativas tenham seus próprios bancos. Gente, não sei se vocês sabem, se falaram isso para vocês de manhã, mas o Banco Palma sofreu um processo em 2003 por conta do Banco Central, porque o Banco Central estava dizendo que era moeda que não poderia rodar, tá? Então tem todo esse tipo de situação. Enquanto na Espanha eles regulam isso. E a CEPS, olha só, a Confederação Espanhola de Economia Social, eles tratam a economia espanhola como setor econômico. Gente, 10% do PIB espanhol é de economia solidária, tá? Cara, é muito interessante tudo isso. Eu espero não ter chovido no molhado para vocês, tá bom, gente? Isso aí. Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Tranquilo? Vamos comer? Beleza, então. Vamos lá, gente. Vamos tomar uma água, gente.